Um deserto que respira. Uma muralha feita não de pedra, mas de vida. Ao norte da China, estende-se o deserto de Taklamakan, um mar dourado de areia com mais de 337 mil quilômetros quadrados. Por séculos, o vento e a poeira engoliram todo e qualquer vestígio de vida que ousasse surgir em sua superfície. Hoje, porém, em meio àquela imensidão, florestas verdejantes começam a fincar raízes, espalhando-se lentamente até o horizonte. Terras antes estéreis, onde tempestades de areia varriam vilarejos inteiros do mapa, agora renascem com um novo vigor. A essa missão monumental foi dado o nome de Grande Muralha Verde, um projeto ecológico de escala quase impossível e um dos maiores esforços de restauração ambiental do planeta. Centenas de milhões de árvores foram plantadas e milhões de hectares de terra, antes perdidos para a desertificação, foram reconquistados. A partir daqui, a escala dessa transformação se revela. O desafio de converter areia sem vida em solo fértil esconde uma engenharia complexa e segredos que só agora começam a ser compreendidos. Ele se move com o vento, mas tem a força de uma muralha. Por séculos, o norte da China conviveu com um adversário invisível: a areia. A cada monção, correntes de ar que desciam dos desertos de Gobi e Taklamakan erguiam imensas tempestades de poeira. Os céus sobre Pequim eram encobertos e o dia se transformava em noite. Na década de 1990, os moradores da capital chegaram a usar máscaras por mais de 80 dias em um único ano. Era a única maneira de evitar respirar a poeira fina que soprava das áreas desertificadas. A origem desse fenômeno remonta a milhões de anos, com a formação do deserto de Taklamakan. Ao norte, as montanhas Tian Shan e ao sul, as montanhas Kunlun formam uma barreira que bloqueia quase toda a umidade vinda do Oceano Índico e da Sibéria. A bacia entre elas tornou-se uma vasta e árida paisagem. A precipitação média no local é inferior a 100 milímetros por ano, um volume quase 10 vezes menor que o da Califórnia, uma região já conhecida por seu calor seco. Em perspectiva, cada metro quadrado do solo do Taklamakan recebe semanalmente o equivalente a uma garrafa de 500 mililitros de água. Muito pouco para que qualquer planta consiga sobreviver. No verão, as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius. No inverno, elas despencam para menos 20 graus Celsius. E as tempestades de areia podem atacar a qualquer momento, sem aviso e sem misericórdia. Esse clima extremo, combinado com o desmatamento, o pastoreio excessivo e a extração desenfreada de águas subterrâneas, esgotou o solo. A vegetação foi destruída, abrindo caminho para que a desertificação se espalhasse sem controle pelo norte da China. Um tabuleiro de xadrez traçado sobre o infinito. Uma obra que não começa com concreto, mas com um plano meticuloso desenhado nos céus. No vasto deserto de Taklamakan, engenheiros chineses iniciaram o projeto mapeando o terreno. Satélites e drones foram usados para analisar o movimento das dunas e a direção do vento, gerando dados que fundamentaram o desenho de um massivo sistema de grades. Tabuleiros de palha foram dispostos na diagonal sobre a areia, cada quadrado medindo aproximadamente 20 por 20 pés. Sobre as dunas escaldantes do oeste da China, a palha se estende em padrões geométricos perfeitos. Visto de cima, o cenário se assemelha a um tabuleiro de xadrez dourado que se perde no horizonte. No entanto, por trás dessa imagem simples, esconde-se uma operação de engenharia colossal, complexa e executada sob condições brutais. Milhões de quilos de palha são transportados por centenas de quilômetros até o coração do deserto, onde veículos frequentemente atolam na areia fofa e estradas pavimentadas simplesmente não existem. Uma vez no local, equipes de trabalhadores cavam trincheiras rasas e posicionam os fardos de palha em linhas de grade precisas. Sob um sol implacável com temperaturas que ultrapassam os 49 graus Celsius e sem nenhuma sombra à vista, cada movimento parece uma batalha contra o calor e a exaustão. Ainda assim, milhares de trabalhadores chineses persistem. Isso porque cada grade de palha é mais do que uma barreira. É o alicerce para o retorno da vida.
O padrão entrelaçado estabiliza as dunas móveis, desacelera o vento e cria microzonas onde a umidade pode se reter por tempo suficiente para o plantio. Com a grade estabelecida, perfuratrizes mecânicas e máquinas de plantio entram em ação. Esses equipamentos abrem pequenos buracos no centro de cada quadrado, preparando o solo para espécies resistentes à seca, como o saxul, o álamo do deserto e o salgueiro vermelho. As mudas, cuidadosamente nutridas em viveiros antes de serem levadas ao deserto, são então transplantadas para cada buraco no centro da grade de palha. Cada planta jovem é posicionada com precisão, de modo que suas raízes frágeis se assentem logo abaixo da superfície, onde a camada de palha as protege do sol escaldante e da areia movediça. Os trabalhadores adicionam uma quantidade medida de água e compactam o solo ao redor da base, garantindo que as raízes façam contato total com a camada úmida inferior. Com o passar das semanas, a grade protetora continua a cumprir sua função. A palha mantém a superfície mais fria, reduz a evaporação e impede que a areia fina seja erodida ao redor das mudas. Com o tempo, a palha se decompõe gradualmente pela ação do vento, do orvalho e de micro-organismos, transformando-se em uma manta orgânica rica em nutrientes. Este fertilizante natural alimenta os sistemas radiculares em desenvolvimento, ajudando-os a se aprofundar nas camadas de solo estáveis abaixo. O que começou como algumas mudas frágeis evolui lentamente para uma rede viva de vegetação, uma estrutura verde que ancora as dunas e inicia o longo processo de recuperação do deserto. Onde a luz do sol já foi uma força de destruição, agora ela semeia a vida. Em vez de apenas plantar árvores, uma outra abordagem transforma a própria energia do deserto em um aliado. No coração do Taklamakan, a China aproveitou o sol implacável para criar uma fonte de energia massiva para toda a região. A solução foi audaciosa: deixar que o próprio sol cultivasse a floresta. Esta área recebe mais de 2.700 horas de luz solar anualmente, figurando entre as de maior radiação solar do planeta. Em vez de permitir que o calor abrasador apenas queimasse a areia, os engenheiros o converteram em uma imensa fonte de energia renovável. Ao longo da rodovia do deserto de Tarim, que se estende por mais de 436 quilômetros, foram instaladas 86 estações de bombeamento movidas à energia solar. Cada estação abriga centenas de painéis fotovoltaicos que geram eletricidade para extrair água subterrânea de profundidades superiores a 100 metros. A água percorre uma rede de tubulações subterrâneas e é distribuída por irrigação por gotejamento, permitindo que mais de 200.000 árvores sobrevivam ao longo da rodovia, em uma área onde a chuva é praticamente inexistente. Como resultado, a rodovia de Tarim tornou-se a primeira via expressa de deserto do mundo livre de carbono. Um lugar onde a luz solar gera eletricidade. A eletricidade produz água e a água sustenta a vida. Para otimizar o espaço, os campos solares foram elevados a cerca de 2 metros do solo, permitindo que o ar circule livremente e que a vegetação cresça por baixo. O solo sombreado sob os painéis retém mais umidade e permanece mais frio, favorecendo o crescimento de espécies como alcaçuz, salgueiro vermelho e espinheiro. Elas formam zonas verdes naturais sob uma fonte artificial de luz e energia. Aqui no Taklamakan, a energia solar faz mais do que acender postes ou alimentar bombas. Ela ilumina a esperança de uma renovação ambiental. Onde antes existia o Mar da Morte, hoje surge um dos maiores laboratórios ecológicos do mundo. Um ponto de convergência entre a luz solar, a tecnologia e a perseverança humana. A partir do que era visto como uma força hostil, a humanidade aprendeu a transformar a luz do sol em água e a areia em floresta. E nesta terra, o próprio sol tornou-se a fonte da vida. É uma dança silenciosa de milhares de espelhos. Uma coreografia precisa que aprisiona a energia do próprio sol. Alinhados em vastos arcos, milhares de espelhos heliostáticos se espalham pelo horizonte. Cada um deles se move sobre 2 eixos, rastreando a trajetória solar pelo céu com uma precisão robótica e contínua. Toda a luz refletida por esse exército de vidro
converge para um único ponto, o topo de uma torre central. Ali, o feixe concentrado aquece sal fundido a mais de 540 graus Celsius, transformando-o em um fluido incandescente. Esse calor extremo é então utilizado para gerar vapor sob alta pressão. A força do vapor impulsiona um conjunto de turbinas e geradores, convertendo a energia térmica em eletricidade para a rede. O calor excedente do processo é armazenado em tanques de sal fundido. Essa reserva térmica permite que a usina continue gerando energia de forma estável durante a noite ou em dias de céu encoberto. Estima-se que a construção e a operação desta torre de energia solar de 50 megawatts no deserto de Taklamakan custe aproximadamente 130 milhões de dólares. No entanto, além de cultivar florestas, estabilizar o avanço da areia e dominar a energia solar, a engenharia chinesa também se voltou para outras fronteiras. Nas bordas de um mar de areia, a vida retorna de formas inesperadas. A China também transformou as margens de seus desertos em surpreendentes destinos de ecoturismo. Ao longo das fronteiras dos desertos de Taklamakan e Gobi, florestas plantadas, fazendas solares e reservatórios de água formam agora parques que unem pesquisa científica e visitação. Em certas regiões, o turismo de base comunitária prospera, mesclando hospedagens ecológicas com as ricas tradições culturais dos povos uigur e mongol. Os visitantes podem ainda se juntar a passeios de camelo que cruzam o deserto, em jornadas que duram de 2 a 5 horas, conforme o trajeto. O percurso atravessa dunas imponentes e conta com pontos de descanso estabelecidos no coração das areias. Cada expedição tem um custo que varia entre 40 e 120 dólares americanos. Ao aliar conservação, educação e experiência prática, o Taklamakan se firma não apenas como um símbolo de recuperação ambiental. Ele se torna a prova de que a humanidade pode, de fato, coexistir em harmonia com a natureza. Uma linha de asfalto contra um mar de areia. Um testemunho de que a convivência entre o homem e a natureza é possível. Para viabilizar o acesso a essa área turística, a China empreendeu um vasto desenvolvimento de construções e estradas. O resultado foi a rodovia do deserto de Tarim, um dos mais ambiciosos projetos de infraestrutura do oeste do país. Erguida para conectar as cidades oásis de Luntai e Minfeng, a estrada corta o coração do deserto em uma reta de mais de 300 quilômetros. A obra começou em 1993 e pouco mais de 2 anos depois, foi inaugurada em 4 de outubro de 1995. A construção ocorreu sob condições extremas, enfrentando dunas móveis, tempestades de areia e temperaturas superiores a 50 graus Celsius. O custo total do projeto foi de aproximadamente 1,75 bilhão de yuan, ou cerca de 260 milhões de dólares americanos. Sob o pavimento, uma complexa base de cascalho, esteiras de palha e materiais geotêxteis impede que a areia avance sobre a pista. Hoje, a rodovia não apenas conecta estações de pesquisa e fazendas solares remotas, mas também abre caminho para o ecoturismo, guiando viajantes por uma das paisagens mais inacessíveis da Terra. Onde antes só havia o silêncio da areia, hoje o vento sopra entre as folhas. O que já foi uma das paisagens mais inacessíveis da Terra passou por uma transformação radical. Após décadas de um esforço incansável, os resultados superaram todas as expectativas. E imensos cinturões verdes agora cercam quase a totalidade do deserto de Taklamakan. Dados oficiais apontam que a China recuperou mais de 30 milhões de hectares de solo árido. Essa ação elevou a cobertura florestal do país de 10% em 1949 para mais de 25% nos dias de hoje. Em regiões como Aksu e Kaikea, onde antes se viam apenas dunas infinitas, hoje se estendem vastas florestas. Álamos, espinheiros, amendoeiras e nogueiras agora se espalham até o horizonte. Cientistas estimam que a frequência das tempestades de areia diminuiu 82% em comparação com a década de 1980. Enquanto isso, em Kaikea, o número de dias de poeira caiu de cerca de 100 para apenas 30 por ano.
As terras antes mortas agora absorvem mais de 20 mil toneladas de CO2 anualmente, formando o que muitos chamam de pulmões verdes do deserto. Conhecido no passado como o Mar da Morte, o deserto finalmente aprendeu a respirar. Onde antes só havia areia, hoje a vida floresce. Mas suas raízes não estão fincadas no solo. Dunas antes estéreis dão lugar a paisagens vibrantes, em uma metamorfose radical, alimentada pela luz do sol e pela ciência. Esta é uma transformação que redesenha a fronteira entre o milagre da natureza e o triunfo da engenharia humana.